Sequência, porque o presidente Lula chega hoje à China, deve se encontrar nesta sexta-feira com o presidente Xi Jinping. As autoridades devem discutir as relações comerciais, guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E sobre esse tema nós vamos conversar agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, da Universidade de Relações Exteriores da China e também Senior Fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul. Professor, mais uma vez, um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia. Não, um prazer conversar com você, Marcelo. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Professor, nós conversamos, inclusive, há um tempo atrás, o senhor dizia o seguinte, era o principal parceiro comercial, deveria ser, inclusive, o primeiro. Nós tivemos lá a doença do presidente, ele não pôde comparecer, mas agora, então, está refeita essa rota, essa viagem. E o senhor sempre ressalta as possibilidades aí bilaterais entre China e o Brasil, que o Brasil seria o grande beneficiado também, né, professor? É isso mesmo, Marcelo. Boa memória, excelente memória, diga-se de passagem. Mas o fato é que, se você pensar, Marcelo, de que em 2000, o comércio bilateral Brasil-China era de 100 bilhões de dólares e passados 3 anos nós estamos em 174 bilhões, isso evidencia que mesmo com a pandemia, mesmo com a barreira ideológica que a gente enfrentou no governo Bolsonaro com relação ao relacionamento com a China e tudo isso, a relação bilateral cresceu e o Brasil se tornou aí um grande parceiro comercial da China. Parceria esta que não é só reconhecida na questão dos produtos que a gente exporta, os commodities, mas também a parceria do BRICS, a possibilidade de nós atuarmos em conjunto aí na construção de um novo conceito, de uma nova governança global, que são elementos importantes à medida que a gente vê um processo de declínio não somente dos Estados Unidos, mas da própria Europa. Eu cheguei aqui na Europa já faz mais de um mês, quase 2 meses, e você nota de que o continente como um todo enfrenta enormes desafios e que, diferentemente daquilo que você nota na Ásia, aquela pujança, e não somente a pujança, mas a vontade aí de ter um papel cada vez mais influente na ordem global, você não nota mais isso no continente europeu e nos Estados Unidos. Você vê que a liderança tem sido muito baseada por aquilo que foi feito no passado e não pelos erros do presente. Então, eu acho importante, acredito que seja importante o Brasil estar inserido dentro deste conceito, deste contexto, porque é a primeira vez que o Brasil está dentro da sala e não do lado de fora esperando para ser as decisões que vão ser tomadas. Então, esta proximidade com a China pode aí oferecer enormes oportunidades no campo do comércio, afinal, 1,4 bilhão de pessoas, com uma possibilidade aí de chegar a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049, e uma potência que vem aí tentando buscar o título de principal economia mundial que perdeu no ano de 1820. Professor, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Professor Marcos Vinícius, satisfação falar com você mais uma vez. Professor, nós estamos num momento de relações um pouco conturbadas entre China e Estados Unidos. De que forma o senhor coloca essa visita do presidente Lula à China? Existe um interesse em manter uma equidistância dos dois parceiros, aliás, os dois principais parceiros comerciais do Brasil, das duas principais potências do mundo? Qual que é a sua leitura acerca do papel do Brasil na relação com essas duas potências? Eu acredito, que, bom revê-lo, né? Eu acredito que o grande problema que você viu é que a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos foi de alguma forma frustrada, não é? Se você pensar que ele aguardava ali que houvesse uma contribuição muito grande na questão do Fundo da Amazônia ou de outros instrumentos de maior proximidade, muito pouco aconteceu daquela visita. Então, a China naturalmente assume aí uma postura e um papel mais importante nesse conceito, nesse contexto. E aí é relevante enfatizar de que não é a proximidade ideológica que muita gente acha que vai, de alguma forma, criar algum tipo de incentivo para que cresçam os laços comerciais e econômicos entre os dois países. Não será isso, porque primeiro, aquilo que você vê como comunismo na China não tem nada a ver com aquilo que você apregou como esquerda na América Latina. Então, esse é um conceito muito importante. Em segundo lugar,
os chineses têm muito claro de que é preciso uma visão pragmática no sentido de criar-se aí um novo hiato internacional para a ascensão de novas potências que cuidem e que passem a ser as principais a atuarem nesse contexto de governança global. Então, a China adota uma postura muito pragmática. E o que ela espera do Brasil é que tenha muito claro o que deseja obter deste relacionamento bilateral. Se nós ficarmos somente na questão agrícola, eu acho que nós vamos perder a oportunidade aí de encaminhar grandes projetos de infraestrutura que o Brasil necessita e que a China pode oferecer. Afinal, nos últimos 40 anos, a China construiu uma malha logística invejável e difícil de ser reproduzida pelos outros países, e a gente tem aí uma oportunidade muito grande nesse sentido. Então, a visita com os Estados Unidos foi frustrante, né, pelos resultados obtidos, e nós precisamos esperar aí para ver quais são as coisas que o presidente Lula irá conseguir neste processo de aproximação, e o que eu sempre falo, né, deixar de tratar a China como um mero cliente, mas sim como um parceiro importante do ponto de vista estratégico, comercial e de longo prazo, para que se construa aí um relacionamento especial. Vamos ver se o Brasil aí se torna membro da nova Rota da Seda, quais são as coisas que o presidente Lula pode trazer efetivamente dessa visita. Sem dúvida, chega a ser impressionante mesmo a questão da infraestrutura chinesa, né, professor? Milhares de quilômetros de trem-bala e também toda a questão dos aeroportos, portos. O maior porto do mundo é em Xangai, né, hoje, e a gente sabe de todo esse potencial que poderia ser aplicado, evidentemente, uma parceria aqui, porque nós temos muito a fazer e perdemos, inclusive, aí a competitividade do nosso agronegócio justamente da porteira para fora para escoar a produção. Agora, professor, há também algo que o presidente quer discutir com ele, o presidente Lula, que seria a questão do conflito Rússia e Ucrânia. Evidentemente que é um tema muito polêmico e claro que Lula gostaria de que houvesse aí, ele poderia decidir nesse destino aí dessa guerra que já ultrapassa praticamente um ano e preocupa todo mundo. Haveria uma disponibilidade chinesa nesse sentido, professor? Veja, Marcelo, quem é o parceiro importante nessa conversa entre Rússia e Ucrânia não são os Estados Unidos, não é nenhum país europeu, mas é a China, que publicou recentemente um documento com relação àquilo que ela antevia como importantes passos para se garantir uma negociação internacional. Então, é o único parceiro econômico, político, que tem ali um peso importante sobre Moscou. Afinal, não vamos esquecer de uma coisa importante, né, Marcelo? Nesses vários anos em que o presidente Xi Jinping está na liderança da China e o presidente Vladimir Putin está na liderança da Rússia, os dois se encontraram mais de 40 vezes. Então você vê que já não deixa de ser, já passa a ser um relacionamento muito mais contínuo e também com relação à questão da influência, o fato de que anunciaram aquela parceria sem limites. Então a China tem um papel importante nessa situação, e até a visita do presidente Macron recentemente foi para enfatizar esse sentido de que não vai ser a França, não vai ser o Reino Unido, não vão ser os Estados Unidos que vão conseguir ali colocar e convencer o presidente Putin e o presidente Zelensky a conversarem. O Brasil tem uma posição aí meio cosmética, não é? Porque o presidente Lula, de fato, não vai contar aí com o efetivo cabedal que precisa para atuar na mediação, não é? E que pode querer até aqueles 5 minutos de fama que a gente viu no passado com relação ao Irã, não é? Aquela negociação que tentou participar e que os Estados Unidos depois foram extremamente críticos, mas serão 5 minutos de importância e de relevância, e dizer que o Brasil está participando efetivamente desse contexto, mas com pouco arsenal para levar essa negociação e levar esta conversa adiante. Então, obviamente, que o Brasil, aí, auxiliar a China e concordar e tentar atuar conjuntamente, pode ter
uma parceria coadjuvante, mas não vai ser principal, porque nós não temos nem o arsenal diplomático e também a questão da diplomacia presidencial, no caso brasileiro, não resolve tanto, até porque existem, não é, Marcelo? Não podemos esquecer os problemas domésticos que o presidente Lula também enfrenta e que isso, de alguma forma, vai diluindo a capacidade de um líder conseguir ter uma estatura internacional. Mas é capaz de chegar aqui e dizer que ele pressionou lá pelo fim da guerra. Isso a gente vai acompanhar, não vai ser muito distante disso, não. Cristiano Vilela, mais uma pergunta ao professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, falando agora um pouco sobre essa questão do Brasil, nesses últimos dias, o que se falou no Brasil foi a questão do balanço dos 100 dias de governo. Como o senhor vê o balanço dos 100 dias de governo do presidente Lula no que se relaciona ao posicionamento frente aos demais países, nas relações exteriores do presidente da República? Qual que é a sua posição a respeito? Cristiano fazendo perguntas muito difíceis de responder, hein? Claro que nós vemos que o presidente Lula até adotou e tem adotado aquela... não sei se você vai recordar, eu acho que existe uma falta de originalidade até nas coisas que a gente vê. Mas o presidente Lula adotou aquele discurso de que o Brasil voltou, que é muito semelhante àquilo que o Joe Biden dizia, né? America is back, no sentido de que dava a impressão de que tivesse abandonado o tabuleiro internacional nos últimos anos, o que não é verdade. Claro que o presidente Bolsonaro cometeu uma série de equívocos na questão de política externa, com relação ao seu alinhamento, a nomeação do seu ministro de Relações Exteriores, a questão ali de querer se associar a alguns estados que enfrentam várias dificuldades internacionais, e isso não ajudou muito na imagem do Brasil, e obviamente que se nota comparativamente que a política de comunicação internacional deste governo é muito superior, mas muito superior a qualquer tentativa de comunicação do governo anterior. É só você lembrar da quantidade de vezes que o Celso Amorim e o presidente Lula já apareceram na TV internacional falando sobre a situação e a política brasileira, e se tem a impressão internacionalmente de que o presidente Lula veio aí para salvar e que o país estava à beira do precipício. Óbvio que foi um erro de comunicação do governo anterior imperdoável e que paga por isso a consequência de ser visto aí de uma maneira negativa internacional. Agora, as estratégias de avanço, como eu disse anterior, eu faria primeiro a visita à China, porque se você tem um parceiro comercial de 174 bilhões de dólares, que vai ser uma das principais forças motoras do seu desenvolvimento econômico nos próximos anos, obviamente que esse parceiro tem que ser a prioridade número 1. E o que resta saber nos próximos anos é quantas vezes o presidente Lula vai à China. Veja só, a Angela Merkel, quando era chanceler da Alemanha, durante 16 anos, visitou a China 12 vezes. O presidente Lula, nos 8 anos em que foi presidente, visitou a China 2 vezes. E veja só, o Brasil tem um relacionamento muito grande de sinergia de possibilidades com a China. Então, o que a gente nota é que houve aquela aproximação ali de tentar reavivar o Mercosul, que é basicamente um defunto que precisa ser revitalizado, não como uma área de um mercado comum, mas como uma área de livre comércio, e obviamente que houve outras parcerias, mas com certeza o presidente Lula tem um certo fascínio internacional pela sua história, mas também enfrenta ali, e isso a gente também vai sempre se recordar, uma questão de estatura no cenário internacional, porque quem puxa a capivara sempre vai ver que tem problemas, né? Professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre um prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Um grande abraço, obrigado mais uma vez, professor. Prazer conversar com vocês, estamos sempre à disposição no que vocês precisarem. Um bom dia para vocês. Muito bom dia.